Estamos iniciando a live O Apocalipse. Este é o módulo de número 10. Estamos no terceiro vídeo deste módulo. Nós vamos falar hoje sobre os movimentos da revelação, a criação de Satanás e dos anjos, as características dos anjos e por que não há redenção para os anjos. Vamos começar então pela criação de Satanás. A criação de Satanás, ela se encontra em Ezequiel, no capítulo de número 28, o versículo de número 12. Que você esteja entrando junto comigo você esteja entrando junto comigo com as suas escrituras, porque quando a live termina, o que fica é as escrituras. Em Ezequiel capítulo 28, o versículo de número 12. Ezequiel 28, 12, nós temos aqui a narrativa da criação dos anjos. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui nós entendemos que Satanás ele é o primeiro anjo criado, e tendo sido o primeiro anjo criado, ele se torna o mais poderoso de todos os anjos. Como é que nós sabemos disso? Se você for até Judas, capítulo 1, nós estamos estudando os personagens do Apocalipse, e no estudo dos personagens do Apocalipse já falamos do Deus Trino, falamos da igreja, falamos de Israel, e agora estamos apresentando Satanás. No Judas, no verso 9, nós lemos: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nesse contexto, Miguel é levado a buscar o corpo de Moisés. Por alguma razão, o corpo de Moisés não poderia ficar aqui na terra. E quando ele foi buscar esse corpo, Satanás se apresentou diante dele. Ele poderia, se tivesse o poder necessário, desafiá-lo e levar o corpo. Mas ele disse algo do tipo: eu vim aqui cumprindo ordens. Se você tem alguma coisa a reclamar, fale com o Deus Todo-Poderoso, fale com o Senhor. Então ele não ousou enfrentar Satanás naquele momento. Em um dado momento nós vamos explicar qual é a estratégia que Miguel vai utilizar para fazer um enfrentamento direto de Satanás. Em Isaías capítulo 14, o versículo de número 12, falando sobre a criação dos anjos também, vai apresentar o nome dele como sendo Lúcifer. 14, o versículo de número 12. Quem encontrou, esteja curtindo esta live. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui, estrela da manhã, é o nome dele, Lúcifer. Como fosse lançados por terra, tu que debilitava as nações. Satanás faz parte de um grupo de seres criados por Deus, que são invisíveis aos nossos olhos, porque eles são de uma outra constituição, eles são espíritos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 16. Pois nele, em Cristo Jesus, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo, por meio dele e para ele. Então aqui nós temos a criação dos anjos, a criação de todos os seres invisíveis. E é muito importante nós sabermos disso,
porque sendo anjo criado, ele não tem as características próprias de Deus, que é a onipotência, onipresença, onisciência. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Continuando sobre a criação, quando nós lemos, voltando lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é a síntese da criação, quando seria equivalente a um sumário, porque depois Deus vem detalhando o processo dessa criação. No Gênesis capítulo 1, versículo 8, quando ele fala da expansão, um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Este firmamento é o céu, é o cosmo, e no verso 8, e chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã. Então, o primeiro céu é o céu do Senhor, o segundo céu é o cosmo todo, colocando o primeiro céu é a estratosfera onde nós estamos, o segundo céu é o cosmo todo e o terceiro céu é o céu dos céus, aonde o Senhor habita. Nós vemos isso em Neemias, capítulo 9, o versículo de número 6. Neemias, capítulo 9, versículo de número 6. Esse texto, ele é sumamente importante, porque por meio dele podemos saber quando os anjos foram criados. Neemias 9, 6 diz assim: se tu és o Senhor, só tu és Senhor, tu fizeste o céu habita os céus dos céus, ou seja, o céu, o cosmo, os céus dos céus, a habitação do Senhor e todo o seu exército, os anjos, a terra e tudo quanto nela há. Então observe como o Senhor coloca a ordem da criação. Ele, no segundo dia, ele fez o firmamento, que são os céus. O céu é composto pelo céu, que é o universo, e os céus dos céus, que é o lugar de habitação de Deus. E depois ele faz a terra. Esta foi a ordem. Mas entre os céus e a terra, entre o segundo ou no segundo dia, ele cria os anjos e todo o seu exército. Então, Satanás, ele foi criado no segundo dia. E um texto que faz reforçar este momento da criação de Satanás está em Jó, capítulo 38, verso 4 a 7. Jó 38, 4. Onde estava tu? Deus perguntando a Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então Deus está falando, perguntando a Jó: você estava no momento em que eu estava criando a terra? E o verso 7. O verso 6, sobre as quais estão fundadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Satanás, ou os anjos, eles foram criados antes da criação da terra. O planeta Terra e o Sol, eles foram criados, quando a gente diz criados, é que eles saíram da formação das estrelas. O início dessa formação do sistema solar se deu há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, se Satanás, os anjos, já estavam vivos quando a Terra estava sendo formada, e se a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos, e a formação da Terra vem de 13,5 bilhões de anos, o segundo dia começa 3 minutos, 8 bilhões de anos,
nós já falamos sobre a formação do universo. O primeiro dia equivale a 8 bilhões de anos, o segundo dia equivale a 4 bilhões de anos, o terceiro dia equivale a 2 bilhões de anos, o quarto dia equivale a 500 milhões de anos, o quinto dia equivale a 250, o quinto dia, 250, não, desculpe, o quarto dia, o terceiro dia, 4 bilhões de anos, 8, 4, 2 bilhões de anos, o quarto dia, o quarto dia, 1 bilhão de anos, o quinto dia, 500 milhões de anos e o sexto dia, 250 milhões de anos. Então, Satanás, ele foi criado entre 4 e 8 bilhões de anos atrás. Se a Terra foi criada com 4, ele foi criado antes da criação do planeta Terra. Então, com isso, nós podemos ver a longevidade dos anjos, o conhecimento que eles têm de todo o universo e todo o seu poderio. Quando nós olhamos para as características dos anjos, eles são seres providos de intelecto e vontade, ainda que sejam criaturas incorpóreas e invisíveis. Eles não são onipotente, nem onipresente e nem onisciente. Eles não têm essas qualidades de Deus, mas eles são seres invisíveis, têm a sua própria identidade, têm a sua própria forma corpórea, são espíritos. Eles também são dotados de conhecimento, mobilidade, inteligência e capacidade infinitamente superior ao ser humano. Nós podemos ver isso em Salmo 103, versículo de número 20. Salmo, se você encontrou, esteja curtindo essa live, Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, eles são dotados de grande poder. Qualquer que seja essa substância por meio da qual esses anjos foram criados, ainda assim são constituídos de imateriais finitos. Portanto, um anjo, e é muito importante nós entendermos isso, Satanás também, um anjo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode se mover rapidamente entre dois lugares. Se ele se move na velocidade da luz, imagina quantas vezes ele pode dar volta no globo em questão de segundos. Mas ele não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo, não pode estar. Nas aparições dos anjos diante dos homens, muitas vezes eles são vistos em forma corpórea como um homem. Por exemplo, em Gênesis capítulo 19, o versículo de número 1. Gênesis 19, o versículo de número 1, diz assim: Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma. Então eles foram a Sodoma em forma corpórea, como se homem fosse. É por isso que o autor aos Hebreus diz que muitos que foram hospitaleiros podem ter recebido anjos em sua hospitalidade. Deixe-me confirmar esse texto aos Hebreus capítulo 12, versículo... vamos ver se eu encontro aqui. Hebreus 12, Hebreus 12, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Na aparição dos anjos diante dos homens, eles são vistos fisicamente e eles podem ser descritos de forma gloriosa, como nós vemos em Isaías capítulo 6, o versículo de número 2. Isaías capítulo 6, Isaías 6, versículo de número 2.
está escrito assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam. Então aqui nós temos uma apresentação de um dos tipos, ou de uma das características dos anjos em forma de serafins. Uma vez que nós vimos a sua criação, vamos ver agora a quantidade de anjos no universo. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Mateus capítulo 18, Mateus 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Se cada criança tem um anjo, então nós podemos dizer que no mínimo nós temos a população mundial, 7 bilhões de pessoas, nós teríamos pelo menos 7 bilhões de anjos, se diante de cada ser humano tem um anjo. Deixe-me dar uma checada aqui em Eclesiastes, deixe-me ver aqui, Eclesiastes, me parece que no capítulo 5, guarda, Eclesiastes, deixe-me ver aqui, guarda o teu pé de entrar na casa do Senhor, não precipite a tua palavra, melhor não consinta em sua boca. Deixe-me ver aqui aonde está essa passagem. Eclesiastes, diante de anjo. Então, Eclesiastes, Eclesiastes 5, 6. Melhor é que não consintas que tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Então, provavelmente temos um mensageiro, alguém que fica escrevendo tudo aquilo que vai acontecendo conosco, vai relatando. Quando nós abrimos em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, Hebreus 12, 22. Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Novamente, o número de anjos é algo assombroso. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel, capítulo 7, versículo de número 10. Nós também temos uma noção desta quantidade de anjos. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares. Eu servia e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, nós temos que entender o seguinte: os anjos são espíritos ministradores, eles obedecem às ordens divinas. Nós temos anjos vinculados ao fogo, vinculados à água. Podemos dizer que uma observação minha, não está isso não está na Bíblia, mas uma percepção. Dizem que na física quântica o movimento do material, ele é imprevisível e ele se move de uma maneira que ninguém consegue entender como é que ele forma aquelas direções. Digamos que se nós olhássemos para o átomo e para o núcleo do átomo e manter toda a conformação do movimento do átomo, o Senhor poderia perfeitamente colocar um anjo para cada átomo do universo
para se ocupar somente do comportamento daquilo. Ou seja, Deus criou anjos e com eles administra todo o universo. Nós encontramos em Hebreus capítulo 1, o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Assim como ocorre em toda a criação, em todos os níveis, todos os seres criados são dependentes de Deus, porquanto Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós lemos isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, do seu ser, do ser divino, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse sustentar inclui também os anjos. Esse sustentar inclui também os anjos. Para que os anjos pudessem ser confirmados em sua incorruptibilidade, e aqui nós devemos entender o seguinte: Deus não pode criar nenhum ser impecável. A impecabilidade é uma característica divina. Deus não pode criar um outro Deus. Então, quando ele cria um ser inteligente, que tem vontade própria, que possui livre-arbítrio, Deus tem que dar a ele a possibilidade de pecar. Ou ele obedece, ou ele peca. Quando, olhando para o homem, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem perfeito, colocou ele no Jardim do Éden, deu a ele todas as árvores frutíferas para alimento, deu a árvore da vida para alimento, mas declarou que a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta não poderia ser comida, porque se eles viessem a comer, eles haveriam de morrer. Quando Deus dá essa ordenança, ele se torna o primeiro e o último. Ou seja, ele diz: olha, você foi criado perfeito e você aqui nesse mundo, você faz o que você quer na sua perfeição. Mas se você desobedecer, você tem um fim. Ou seja, há um começo, há um fim. Deus, ao estabelecer a ordem, ele estabeleceu o domínio sobre o juízo sobre o mal. Quando a Bíblia diz que Deus cria a luz e cria as trevas, ele cria o bem e ele cria o mal, não é que ele cria o mal em si mesmo. Ao criar o livre-arbítrio, ele dá o direito do ser se rebelar contra ele. E quando ele dá o direito do ser se rebelar contra ele, ele assume a posição de legislador, define uma regra, uma lei: se comer, morre, e depois ele assume a posição de juiz, julga e sentencia à morte aquele que peca. Então, os anjos, para eles serem confirmados na sua incorruptibilidade, eles precisam exercer a escolha deles pautados na virtude, porquanto foram dotados de livre-arbítrio, como aconteceu com os homens. Observa um detalhe: quando nós olhamos o ser humano, ele pode fazer coisas que são do agrado de Deus, pode constituir uma família, mas ele também pode fazer coisas que não são do agrado de Deus. Ao ele fazer essas coisas que não são agrado de Deus, elas não são impossíveis de serem feitas. Elas podem ser feitas pela vontade da pessoa, pela autonomia da pessoa. Contudo, quando Deus proíbe tais atos, tais coisas que não podem ser feitas, Deus está dizendo: isto aqui é moral, é ético, é adequado, é abençoado. Isso aqui é imoral, não é ético, não é adequado e é amaldiçoado. Se você escolher para o lado de cá, você vive. Se você escolher para o lado de lá, você morre. Então, cabe ao homem fazer as suas escolhas. Então, todos os seres são dotados de livre-arbítrio, como foi o caso dos homens e também dos anjos. E para alcançar a beatitude, ou seja, a incorruptibilidade,
ele tem que, por um ato de vontade, manter essa vontade de se permanecer perfeito. Isso deveria acontecer com os anjos, acontece com os anjos do Senhor, não aconteceu com os anjos caídos, eles se rebelaram contra o Senhor, e deveria acontecer com Adão no Éden. Ele deveria comer da árvore da vida, mas como ele se rebelou, ele perdeu essa condição e caiu em pecado, e agora somente pela interveniência de Deus, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguém pode ser salvo. Então vamos abrir em João, capítulo 17, o versículo de número 13. João 17, versículo de número 3. A vida eterna é esta: que te conheça, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é um processo de conhecer Deus. Quando em sua oração sacerdotal Jesus definiu a vida eterna, é provável que os anjos, assim como acontecerá com o homem ressurreto, eles necessitarão de toda a eternidade para conseguir desenvolver a suprema perfeição racional, intelectual e emocional, tendo como padrão divino o próprio Deus. Então, pense da seguinte forma: imagine, para você ter uma noção da vida eterna, imagine que você precisa conhecer, você queira conhecer Deus. Então, Deus diz assim: ok, você quer me conhecer? Faça uma lista de todas as faculdades desse mundo, todas as faculdades: matemática, geografia, história, ciência, educação física, depois pega agronomia, veterinária, faça todas as faculdades, toda a lista. Quando você faz uma lista de faculdades, pega uma, por exemplo, pega veterinária, você faz a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. À medida que você vai subindo no grau do conhecimento, você vai tornando o objeto do teu estudo um ponto menor. Por quê? Porque não é possível fazer uma tese de mestrado em cima de um objeto muito grande. Ele tem que ser muito bem delimitado. Caso contrário, fica impossível ser pesquisado. Então imagine de quantos anos você vai precisar só para esgotar o conhecimento sobre veterinária. Então imagine que você precise de 1 bilhão de anos só para conhecer tudo que é possível conhecer acerca de veterinária. E depois você ainda tem agronomia, mais 1 bilhão de anos. E vai somando esses anos, e ainda assim você não chegou nem um fiapo do conhecimento, onisciência, onisciência de Deus. Então a vida eterna é um espaço temporal que vai nos levar a um processo de aprendizado contínuo, tanto para os homens, como também para os anjos. Salmos 57, o versículo 2. Vamos ler o Salmo 57, versículo 2. Paulo desenvolve algo similar a esse salmo em uma de suas cartas. Ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ou seja, nós precisaremos de corpo incorruptível para adentrarmos na eternidade e aprendermos tudo que é possível aprender de Deus. Quando nós tivermos o corpo incorruptível, nós não teremos instantaneamente um aperfeiçoamento do conhecimento da infinitude. Pelo contrário, nós continuaremos desenvolvendo o nosso conhecimento. Então, esse texto, o Deus que por mim tudo executa, pode ser também visto em Filipenses capítulo 2, o versículo de número 13, quando Paulo escreve:
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, nós não só precisamos de uma eternidade para conhecer Deus, como também precisamos do próprio poder de Deus, da própria vida indissolúvel de Deus em nós, para desenvolvermos esse conhecimento de Deus. Então, os anjos já estão no universo há pelo menos de 4 a 8 bilhões de anos. Imagina a quantidade de conhecimentos que eles já acumularam desde aquele período até o dia de hoje. Apenas para efeito de reflexão, observa uma coisa. Apenas para efeito de reflexão. Os anjos, eles são dotados de todo o poder. Eles viveram todos esses anos. Mas a Bíblia diz que Deus cria cada dia um novo dia. Esse dia que ele está criando, os anjos ainda não conhecem o que vai acontecer. Eles têm que ser observadores, eles não têm a capacidade de prever o futuro. Deus é onisciente, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Os anjos vivem o eterno presente. Então, à medida em que os eventos vão se sucedendo no mundo, eles vão também aprendendo com esses acontecimentos. Então, quando Jesus ia caminhando para o Calvário, ou lá na tentação, Satanás chega até ele e fala: se tu és o Filho de Deus. É porque ele não tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Então ele tinha que fazer experimentações, ele tinha que perguntar. E quando Jesus morre na cruz, para o diabo tinha acabado, ele tinha matado Jesus e a história tinha terminado. Ele não sabia que haveria a ressurreição. Então os anjos também passam por processos de aprendizado. Deixa eu ver aqui. Os anjos, a característica dos anjos. Isso. Agora vamos à questão: por que os anjos não têm redenção? Qual é a diferença entre a criação do homem e a criação de um anjo? Nós sabemos que Deus criou o homem do barro. Ele fez um corpo pelo barro e assoprou sobre o homem o espírito e o homem foi feito alma vivente. Aí ele vai e cria um anjo. Como ele fez um anjo? Ele não fez do barro, ele fez um ser espiritual. Mas você concorda comigo que não há diferença na criação do primeiro homem e do primeiro anjo? Deus cria um ser que tem identidade, Deus cria um ser que tem inteligência, Deus cria um ser que tem vontade própria, Deus cria um ser que tem autonomia, ele cria o ser anjo e homem. Ambos são criados da mesma maneira, com constituições diferentes, com poderes diferentes, com capacidades diferentes, mas possuem uma identidade única. Ok. No entanto, quando Deus cria a mulher, ele faz diferente. Ele não cria a mulher do nada, ele cria a mulher da costela de Adão. Então ele tira a carne de Adão e faz da carne de Adão uma mulher. Imagina você na multiplicação dos pães. Havia 7 pães, ele pega 7 pães e transforma 7 pães em mais de 20.000 pedaços de pães. Ele multiplicou os pães. Ele pega a carne da mulher, ou a carne do homem, a costela do homem, coloca a carne em torno dela e faz uma mulher. Então a mulher é tirada do homem. Isso não acontece com os anjos. Os anjos são criados um a um. Obra única de Deus. Ele cria um, cria o 2, cria o 3, cria o 4 e continua criando
até criar todos os anjos. Mas, quando Deus cria o homem e tira a mulher do homem e entrega a mulher ao homem, ele diz: sejam fecundos e se multipliquem, ou seja, tenham filhos. Então, a procriação da humanidade, ela vem da concepção gerada pelo casal. Então, o homem concebe, a mulher concebe um filho a partir do homem e gera filhos que vão povoando o planeta. Então, Adão, quando nós abrimos a Bíblia em Lucas, no capítulo, vamos abrir Lucas no capítulo de número, vejamos, capítulo 4, começa assim, de trás para frente. Adão, Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, quando nós pegamos Jesus, ele vem, Jesus é filho de José, filho de Eli, vai descendo, vai descendo, vai descendo e chega até Adão. Ou seja, Jesus nasce da genealogia de Adão. Toda a humanidade nasceu da genealogia de Adão. De Adão saiu Caim e a descendência dele, até essa descendência sucumbir no dilúvio, nasceu Abel, que foi assassinado por Caim, e nasceu Sete, que vai uma descendência até Noé. Noé é salvo pelo dilúvio, começa tudo de novo, e a partir de Noé, os povos se espalham sobre toda a face da terra. Ou seja, todo ser humano, se fizer um estudo genealógico, chega em Adão. Já com os anjos, não. Ademais, todos os homens compartilham do sangue. Os anjos não. Eles não têm carne e não têm sangue. Então, quando Satanás pecou, como é que ele poderia ser salvo? Não tem sangue. Não poderia ser derramado sangue por um anjo. Jesus teria que morrer por Satanás. Mas depois o outro anjo pecou. Jesus teria que morrer pelo outro anjo. Ele teria que morrer por cada anjo que pecou, o que é uma impossibilidade. Não haveria como ele morrer, porque ele não tem a genealogia de anjo. Os anjos são criados únicos. Então, se um anjo se perde, perdeu para sempre. Ele não tem chance de recuperação. Então, não há nenhuma provisão de redenção para os anjos. É por isso que quando nós lemos Mateus, capítulo 25, versículo 4. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, quando Deus criou os anjos, em algum momento ele anunciou que se houvesse rebelião, haveria um lago de fogo esperando cada um deles. Quando Satanás peca, o lago de fogo é preparado e está aguardando quando ele e juntamente com sua corja serão lançados todos no lago de fogo. Então, os anjos, eles não têm nenhuma condição de serem redimidos. Por conclusão, os anjos foram criados em estado de perfeição, dotados de vontade própria, portanto, aptos a escolher a quem deviam servir, se a Deus ou a si mesmo. Nós lemos isso em Ezequiel, capítulo 28, o versículo de número 15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Do mesmo modo como Adão foi submetido à prova no jardim do Éden, assim também os anjos tinham uma mesma capacidade de escolher entre continuar obedecendo a Deus ou pecar.
ou eles confirmariam a sua perfeição diante de Deus pelo exercício da vontade deles, ou eles pecariam. Em Lucas, capítulo 20, versículo 34, Jesus fala algo importante acerca dos anjos. Lucas 20, 34, diz assim: então se acrescentou, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então os anjos não se reproduzem, eles não têm a capacidade reprodutiva, eles não se constituem em uma raça, eles foram criados diretamente por Deus de forma única e singular. Nesse processo, Deus fez o primeiro anjo como um sinete de perfeição, uma referência, e todos os demais anjos foram criados individualmente por Deus, e assim todos eles dotados de vontade própria. Com isto, nós terminamos este movimento da revelação, e no próximo falaremos da rebelião celestial, da missão de Lucifer e da missão dos demais anjos. Se esta live fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, compartilhe para que outros também conheçam esses personagens do Apocalipse. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para que você possa rever os textos que foram citados e acompanhar na sua própria Bíblia. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.